A gente tem uma entrevista importante aqui para tentar, de alguma maneira, entender o absurdo que aconteceu com a ex-deputada estadual de São Paulo, Célia Leão, que foi impedida de fazer um voo de Buenos Aires, na Argentina, para o Brasil por causa do uso de uma almofada ortopédica. Célia é cadeirante e depende dessa almofada para ficar longos períodos sentada. A ex-deputada chegou a embarcar na aeronave da companhia aérea Gol, mas foi retirada em seguida. E para falar sobre esse caso, a gente recebe ao vivo a secretária aqui no 360. Muito obrigada por nos atender, secretária. Começo te pedindo, bom, primeiro nossa solidariedade pelo que aconteceu e começo te pedindo, então, para contar para a gente o que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, querida. Uma alegria estar aqui na CNN com vocês, 360. Yuri, Débora, e agradeço poder falar com a sociedade que nos ouve e nos assiste. E a CNN é um grande canal no Brasil e no mundo para levar informação da forma séria que vocês trabalham. De fato, eu fui pegar um voo para voltar para o Brasil. Eu tinha ido no domingo passado para Buenos Aires, saí de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, dentro de uma aeronave da Gol. Sentei na primeira cadeira, onde comprei a prêmio de propósito para não incomodar ninguém do avião, nem a tripulação, nem pedir nada, para ficar fácil quando eu entro com a cadeira de rodas e consigo passar para a poltrona. Depois que eu passo para a poltrona, alguém me ajuda levantando as pernas, eu me levanto com os braços no braço da poltrona e coloco a minha almofada Rojo de baixo. Outras almofadas com outras marcas também são boas, eu estou falando da Rojo porque é a que eu uso há mais de 30 anos. E quando estava colocando a minha almofada, vem a aeromoça, que imagino seja a chefe de bordo, de comissários. Ela foi bastante dura e direta e disse, não, o que você está fazendo? Eu falei, não estou sentando. Não, mas não pode ter nada embaixo de você, entre o banco e você não pode ter nenhum objeto. Eu falei, não, mas você não está entendendo, querida, isso aqui não é um objeto, isso aqui é parte do meu bumbum. Ainda falei exatamente assim, peço licença aos telespectadores, a Yuri e a Débora, para me colocar exatamente o que eu coloquei dentro do avião, dentro da aeronave. E aí começou uma discussão infundada, né? Uma discussão absurda. A Gol não precisava disso. Eu tinha vindo há 4 dias para Buenos Aires, estava voltando, não sei se na mesma aeronave, mas era a Gol, um avião muito parecido, certamente não a mesma tripulação, colocando a minha almofada para descer em São Paulo 3 horas depois. E aí começou todo um debate muito complicado, muito delicado e muito vexatório, porque eu já estava sentada, já estava com o cinto de segurança colocado, meu marido ao lado, minha filha ao lado do meu marido, né? Próximos assim, ele é no banco de trás. E começou uma discussão que eu pedi, então, que o comandante viesse até onde eu estava. Eu estava a 3 metros da porta da cabine, porque a nossa fileira era a primeira fileira. E a 3 metros da porta da cabine, eu pedi que ele viesse para entender por que a almofada e por que eu tinha que sentar nela. Porque eu não tenho musculatura suficiente na coxa e nas nádegas, que a gente chama de bumbum carinhosamente, para ficar sentado mais que 5 minutos. 10 seria impossível em qualquer poltrona, mas a poltrona é molinha, mas é diferente. A musculatura que as pessoas que andam têm na coxa ou no bumbum é diferente da musculatura minha, pelo menos. Eu não quero falar de todas as outras pessoas que têm paraplegia. Mas eu não podia ficar. Bom, começou um debate desnecessário. Ela não foi tão delicada como imagino que uma aeromoça deveria ser. Eu pedi que chamasse o comissário, ela foi lá, voltou e falou que ele não viria. Na 4ª vez que eu pedi que viesse o comissário, nós ficamos 40 minutos, Yuri, 40 minutos parado em terra. Não porque eu falei, não desço da aeronave, não vai subir o voo, não fiz isso em momento algum. Porque eles estavam tentando, com funcionários de terra, achar uma solução para isso. Afinal de contas, são pessoas, eu também tenho mais de 60 anos, são pessoas chamadas idosas pela legislação brasileira e certamente na Argentina também, não vou discutir a legislação argentina, quer dizer, está se tratando de pessoas que têm um diferencial. E já dizia Rui Barbosa, tratar igualmente os desiguais é tratá-los desigualmente. Eu preciso de um tratamento diferenciado para poder sentar num avião, viajar confortável, viajar sem problema, viajar com segurança, viajar com qualidade dentro do voo, ou fosse um trem, fosse um ônibus, fosse um táxi, fosse um carro. Eu fico sentada nessa cadeira onde eu estou agora na secretaria, às vezes 16 horas. Da hora que eu levanto, tomo banho, vou para a cadeira e fico até quando eu vou dormir, 11 horas, meia-noite. Eu não posso sentar fora da almofada. E aí eu ainda disse a ela, a almofada não é uma almofada, é um pedaço do meu corpo, né? E ela, bom,
o avião já incomodado, quer dizer, não o avião, mas os passageiros, e com razão. Eles tinham que chegar em São Paulo para mudar de avião, ir para outra cidade, ou ficar com a família, ou trabalho, não importa. E o avião estava parado. Quer dizer, foi um desrespeito a mim, foi um desrespeito a todos os passageiros que estavam dentro da aeronave, mas eu penso, Débora, que foi um desrespeito à questão de direitos adquiridos, não, direitos conquistados. Nós temos a legislação federal maior, que é a Constituição Federal, é só ler a Constituição Federal. Nós temos a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, é só ler a Lei Brasileira de Inclusão. Tem que ter tratamento diferenciado e tem que ter equipamentos que sejam aceitos. Aí vieram com uma história que não condiz, uma história, eu não quero chamar a palavra mentirosa, mas uma história que veio para maquiar o que estava acontecendo, até que depois de 40 minutos eu falei, dá para chamar o comandante só para explicar para ele, a aeronave está atrasada, e eu não quero mais ficar aqui parando todo esse pessoal que tem uma viagem. E ela foi lá dentro, eu falei, é com ele que eu quero falar, porque ele é a autoridade maior da aviação aqui dentro. E ela falou para mim, não, ele passou para mim, eu que resolvo. Bom, aí eu disse, eu não posso. Aí eu ainda sugeri, alguém perguntou, ela não pode tirar na hora de decolar e na hora de descer o avião? Ela tira e fica só... Aí ela falou, não, em nenhum momento ela vai poder colocar almofada, em nenhum momento. Aí queria uma autorização da Medif, que eu nunca ouvi falar nisso, nunca. Eu viajo pela Gol ou por outras aviações, já para o Brasil e fora do Brasil, há mais de 40 anos. Eu sou paraplégica, Débora, há 50 anos. Eu fui secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência, na época do governador João Dória, uma secretaria que só cuida, e foi na época da pandemia, foi mais difícil ainda, que só cuida do tema pessoas com deficiência, sem arrogância nenhuma e com muita humildade e muito respeito a todos, é todo o conhecimento que as pessoas têm, mas alguma coisa eu entendo de pessoas com deficiência, seja deficiência auditiva, física, múltipla, não importa. Enfim, foi isso que aconteceu e eu fui convidada a me retirar, eu e meu marido. Pois é, secretária, desculpa a interrupção, mas ia perguntar justamente desse ponto. Em toda essa história que a senhora tem, não só por ser uma cadeirante, mas de ter atuado politicamente em legislações, em políticas públicas, o caso soa ainda mais surpreendente. A senhora acredita isso? Há uma falta de treinamento da tripulação? O que poderia ser feito para que, de fato, todas as pessoas que atuem em voos tenham conhecimento desse tipo de norma e que não fique quase como uma loteria, e que se cair num avião com pessoas bem treinadas, a senhora vai ser bem atendida, a senhora e qualquer cadeirante, qualquer pessoa com qualquer tipo de necessidade especial, ou vai ficar aí refém desse tipo de situação? Pois é, Yuri, eu penso que é falta de conhecimento que eu não admito. Eu não vou aceitar, é inaceitável o que aconteceu nessa aeronave, porque pressupõe que um piloto que viaja do Brasil para o exterior, no caso a Argentina, no mínimo, ele fale e conheça 3 idiomas. O português, que ele era brasileiro, o espanhol, porque ele vai para países que falam espanhol, e o inglês, que é natural, para quem é piloto de uma aeronave. Eu também penso da mesma forma que essa comissária também tem esse conhecimento, e mais do que isso. É lógico que eles passaram por universidades, é lógico que eles passaram por cursos durante a vida deles, para estarem onde eles estão, como vocês. Yuri, para você chegar no tamanho que você está numa CNN, e a Débora também, óbvio que vocês não são a média do povo brasileiro nem do mundo. Vocês tiveram outras oportunidades, aproveitaram essas oportunidades, e hoje são 2 pessoas diferenciadas na imprensa e na mídia do Brasil. Não dá uma pessoa que mora no interior, nunca foi na escola, nunca saiu da fazenda que nasceu, cobrar deles a mesma coisa que a gente cobra de quem é letrado, de quem foi para uma escola. Então é inaceitável, eu não aceito. E aí vai dizer, não, mas foi uma posição dele ou dela, eu não tenho dúvida. Mas a Gol, ela é responsável pelos seus funcionários. Eu não sei quantos funcionários eles têm, quantas aeronaves eles têm, quais os percursos que eles fazem no Brasil e no exterior, mas todos eles têm que saber. Eu falei mais de 60, mas eu estou com 69 anos, meu marido fez 70. São 2 pessoas idosas, eu não estou nem falando agora da paraplegia. Agora, se você soma com a paraplegia, que não foi uma escolha minha, 50 anos no acidente de automóvel, e que eu consegui viver, remodelar minha vida, me casei, depois do acidente tive 3 filhos, de partos normais, está tudo lindo na minha vida. Eu só posso agradecer a Deus e dizer que a vida vale a pena para todo mundo, com deficiência ou sem deficiência.
Minha cadeira de rodas para mim não é tristeza, é alegria, não é prisão, é liberdade, não é problema, é solução. Agora, onde é que está o problema, Yuri? O problema está, Débora, na forma com que as pessoas enxergam essas coisas. Para nós conseguirmos termos os direitos na Constituição Federal, constituições estaduais, constituições municipais, eu tive o privilégio de ser vereadora da minha cidade de Campinas e participar da Constituição Municipal daquele momento. Toda a legislação do Brasil e de outros países, com certeza, mas a nossa é farta. É uma legislação que garante os direitos das pessoas com deficiência. Só no estado de São Paulo, Débora, hoje, nós temos 3.400.000 pessoas com deficiência. Maior do que a população do Uruguai, que é um país maravilhoso. Então, nós não estamos falando de uma pessoa, 5 ou 50. Nós estamos falando de milhares de pessoas, que muitas vezes é maior do que a população de um país, como eu acabei de dar o exemplo do Uruguai. Eu não estou falando do Brasil. Então, como tratar essas pessoas e como garantir esses direitos? Uma pessoa que tem lesados os seus direitos, no caso fui eu, podia ser outra pessoa, é lesado o direito de todos. Então, eu não estou brigando, eu não estou cobrando, e não fui em nenhum momento indelicada, nenhum momento grosseira, não fiz nada que pudesse trazer para as pessoas o mal-estar, nem dentro da aeronave e nem com o comando lá da aviação, mas ficou claríssimo. Quer dizer, um comandante, o navio, quem sai por último, se o navio afunda, é o comandante, eu não sei o nome dele lá, mas no avião, o comandante é a maior autoridade, ele tem que ir lá numa poltrona, porque alguém falou, e em nenhum momento também quero dizer isso, Débora, para mim é muito importante, na CNN, essa imprensa nacional e mundial, falar tudo o que aconteceu. Em nenhum momento eu disse, olha, eu chamo Célia Leão, eu já fui deputada estadual, secretária de Estado, já fui secretária de Educação nos municípios aqui na região de Jaguariúna, já fui secretária, agora sou secretária de Habitação e Desenvolvimento Social. Em nenhum momento eu me coloquei, nem nome eu falei. Era uma cidadã viajando, que tem mais de 60 anos, e uma cidadã que usa cadeira de rodas e que tem um bumbum sem musculatura para sentar num lugar nenhum. Pode ser táxi, pode ser a almofada da minha casa, pode ser a poltrona da minha casa, sem almofada, rolo, que eu uso há 30 anos, eu não podia viajar. E eles não se dignaram a conhecer a situação e o problema. Então, o problema não foi só, claro que foi problema, eu saí da aeronave. Foi um vexame? Foi um vexame. Eu me senti mal? É óbvio que eu me senti mal. Não é? Eu saí gritando, não. Eu saí chorando, não. Mas eu saí muito incomodada. Depois de você subir para o avião, colocar na poltrona, arrumar uma almofada, dobrar a perna, cruzar as pernas, botar o cinto, tá pronto para decolar, eu levei um susto. Você não viaja. Ou você tira a almofada, ou você desce. Você tem que sair da aeronave. Quer dizer, nem delicados eles foram na forma de conduzir. E eu saí, do jeito que eu entrei, passando pela migração, alfândega, etc. e tal, uma hora depois, que foi o tempo mais ou menos entre entrar e a aeronave ficar parada, tal, 1 hora e pouco, eu voltei outra vez para a Argentina. Nunca me aconteceu isso. E se vocês me perguntarem, Célia, alguma vez na sua vida te pediram algum documento de equipamentos que você usasse ou para entrar com a almofada? Não, nunca me foi pedido, nem pela Gol, nem por nenhuma outra companhia aérea. E há 4 dias, isso é inusitado, eu tinha vindo com eles, com a mesma almofada, e a minha almofada, ela é a Rorro, e outras também são, com neoprene, quer dizer, aquela borracha que usa para mergulhador, porque ela é macia, porque ela é segura, etc. E a única coisa que vai dentro da almofada é ar, quando a gente assopra e ela infla, ou você abre o botãozinho, como bicicleta, e ela diminui. Quer dizer, olha a almofada que corria perigo para mim, porque tem uma fala deles também, corria perigo. Eles estavam tratando isso como se fosse um equipamento de engenharia, que precisava de análises profundas. Eu lamento muito, Yuri, lamento pela Gol, uma empresa importante, mas enfim. Não, lamentamos todos essa situação, deputado e atualmente secretário, porque quando a gente soube da notícia aqui na redação da CNN, logo a gente procurou seu contato e trabalhou para justamente noticiar, porque é um fato para que não se repita com nenhuma pessoa. A gente agradece aqui a ex-deputada estadual e atual secretária de Habitação e Desenvolvimento Social da cidade de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, Célia Leão. Secretária, obrigado por ter compartilhado essa história, que é uma história chata, muito ruim, como a senhora disse, que dá muita indignação, mas que sirva de exemplo para não acontecer mais e que para as pessoas tenham também um pouquinho de bom senso nas suas atividades ali e conseguir entender o que é a situação que estão vivendo. Obrigado e uma boa semana para a senhora.
Yuri e Débora, muito obrigada pela essa oportunidade, porque as pessoas têm que ter informação. Quanto mais informação as pessoas possam ter, tem mais conhecimento, e quando tem conhecimentos, lutam pelos seus direitos. É exatamente o que eu estou fazendo, não pela Célia Leão somente, também temos que fazer isso, mas por toda uma sociedade que eu sei há 50 anos como luta para poder viver em igualdade de condições, viver com qualidade de vida e, sobretudo, a única coisa que a gente quer e precisa é respeito. E ali faltou tudo isso. Obrigada a vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, secretária. Uma boa semana para a senhora. E, claro, a gente procurou a empresa Gol para tentar entender o que aconteceu. Em nota, a Gol afirmou que a ex-deputada não pôde embarcar porque a almofada usada não estava autorizada para a utilização a bordo, podendo representar risco à segurança da passageira. A Gol disse ainda que a segurança é o valor número 1 da companhia e que respeita as necessidades individuais dos clientes.